Mas a gente abre o programa de hoje com essa dupla. Ai, eu adoro quando elas estão aqui. Até porque, como eu disse há pouco, é um assunto que vocês nos pedem para colocar como prioridade. Hoje a gente vai falar de menopausa, mas especificamente emagrecimento na menopausa. Será que tem um caminho aí, né, que tem dicas preciosas, principalmente para as meninas, né, que estão ali, ou já naquele quase menopausa, já quem já está vivendo a menopausa, quem já tem queixas, sintomas, e que um deles, às vezes, pode ser o ganho de peso. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho com elas, que quando estão aqui, arrasam. Estou falando da nossa queridíssima NutriChef Gabi Esteves, bem-vinda, que já está maravilhosa, como sempre, e da nossa queridíssima endocrinologista, doutora Ana Priscila Sógia, bem-vinda. Obrigada, Carol. Meninas, muito prazer em tê-las novamente. E aí vocês falam assim, puxa, a gente até já comentou de menopausa e tal. Vocês não têm ideia da aula que hoje elas vão propor aqui para o público. Até porque Gabi já apresenta a sua receita. Gente, é um nhoque super especial. Esse molho de tomate, eu já cheguei aqui, ó, sentindo o aroma. Então, assim, a gente vai falar de emagrecimento, mas a gente vai falar de comer bem também. Não é verdade? Não é para as meninas se desesperarem, não. Tem muita coisa interessante. E eu quis trazer, cá, um prato de carboidrato. Sim. Né? Que a gente vai falar bastante de como incluir o carboidrato de uma forma mais inteligente nessa fase, que a gente também precisa se dar o luxo de ter alguns prazeres, né? Opa! Então é um nhoque de inhame, que é um alimento super legal para quem está na menopausa. E ele, claro, tem uns toques super legais, assim, que é legal ficar assistindo, que vai ter muitas dicas. Inclusive eu vou servi-lo com creatina, Olha, que é um suplemento fantástico para menopausa. Concordo. E usá-lo quente e até com uma fonte de carboidrato, a gente aumenta a biodisponibilidade. Então, muito legal. Fiquem aí. Olha que bacana. Então, vamos comer muito bem, mas ao mesmo tempo vamos discutir essa questão do emagrecimento. Doutora, quer fazer uma introdução? Porque aquela história, né? Bateu na porta ali, normalmente a maior queixa das mulheres quando entra na menopausa é o ganho de peso, né? Exatamente, cara. Eu acho que é uma fase de muitas mudanças, né? Então a gente já tem vários sintomas, muitas vezes uma privação de sono, alteração de calores, cansaço, e muitas vezes ainda vem esse ganho de peso para colaborar tanto com a nossa mudança física, psicoemocional. Muitas vezes a gente não se reconhece, né, no nosso cansaço. Sim. E não se reconhece no nosso corpo. E além da questão da imagem visual, a gente também tem uma questão relacionada ao risco cardiovascular. Então, esse ganho de peso que acontece na menopausa, ele é prioritariamente em gordura visceral. Então, eu aumento a inflamação, eu aumento muitas vezes níveis de colesterol e eu posso aumentar o meu risco cardiovascular, de hipertensão, de diabetes. Então, esse cuidado, né, nós não estamos de novo falando só em imagem corporal, embora nessa fase, às vezes, a nossa imagem também é importante, pensando no nosso lado emocional. A gente está pensando em saúde e cuidar do nosso corpo é muito importante nessa fase. Então, essa questão do emagrecimento, ela vem diretamente também como uma proteção da mulher, porque o aumento de peso pode sim aumentar as chances de problemas sérios, graves, ligados à questão cardiovascular. Exatamente. A gente tem em média, mais ou menos, um ganho de 2, 3 a 10 quilos nessa fase de transição, por causa das mudanças que acontecem. É bastante, então, né, é muita doutora? coisa, se a gente for pensar, 10 né? quilos, né, em 2, 3 anos. Isso porque, na verdade, o nosso metabolismo cai, com a queda dos níveis de testosterona, a gente vai perdendo massa muscular e o nosso gasto energético diminui. Muitas vezes a gente pode ter outras alterações hormonais, como, por exemplo, a tireoide também fazendo com esse metabolismo mais baixo. Às vezes a gente aumenta a vontade de comer, né? Então, a queda do estradiol na menopausa faz com que a gente tenha mais fome, mais vontade. Às vezes a gente se sente cansada, diminui a atividade física, ou seja, tudo contribuindo para esse processo de ganho de peso. E aí, quando perguntam pra gente, né, Gabi, então é verdade que é mais difícil perder peso na menopausa? Na menopausa e nos anos que antecedem a menopausa. Então, 4, 5 anos antes, a gente já tem um aumento desse risco de ganho de peso e às vezes a mulher nem sabe o que está acontecendo, porque muitas vezes ela continua com o ciclo normal, né? Sem dúvida. E esse aumento de peso também tem a ver com aumento de risco de câncer, né? De outras doenças que não são só cardiovasculares, né, Pri? Então, as pessoas às vezes associam assim, mas eu tive câncer de mama porque eu comecei a fazer reposição hormonal. E, na verdade, já veio
veio aí com uma questão inflamatória desse corpo ao longo do tempo. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí de como a gente pontua essas doenças nessa fase. Então a gente começa com, a gente tem um passo a passo aqui pra gente falar de todos os assuntos, para não faltar nenhum. O primeiro então é esse, dica das meninas, olha lá. A mulher tem que perceber que o seu organismo mudou. Então, claramente estar atenta e aceitar, né? O perceber é um aceitar que as coisas não são as mesmas. Essa mudança é justamente, se o corpo mudou, eu preciso mudar. Senão eu vou ganhar peso. Então, ou seja, como que eu vou fazer isso? Eu vou aumentar a quantidade de atividade física? Eu vou organizar a minha alimentação? O que que eu vou fazer nesse momento? E aí uma dica que eu deixo para quem está assistindo a gente, um dos pontos muito importantes é essa queda do gasto energético, essa queda do metabolismo. A gente tem vários estudos mostrando que o quanto a gente gasta dormindo, né? Durante o sono a gente está vivo, nosso corpo está funcionando. Então, o quanto que eu gasto em repouso, dormindo, ele é menor quando eu estou na menopausa. Então, esse metabolismo ele realmente diminui. Existe um exame que se chama calorimetria indireta, a gente já conversou várias vezes aqui no programa, que ele calcula esse metabolismo. Então, tá difícil perder peso, tô fazendo exercício, não tá dando certo? Converse com o seu médico, faça esse exame, entenda como que está o seu metabolismo, ajuste a sua dieta para isso, faça o trabalho necessário para manter esse corpo em equilíbrio. Vou falar estando, adoro. Vou falar para vocês. A sinceridade é muito importante. É tudo que eu ouço no consultório também, eu acho que é importante. Agora é uma fase, Carol, que assim, você querendo ou não, eu não gosto de musculação, eu não gosto de salada, eu não gosto, não existe não gosto. Então, se você permanecer com os mesmos hábitos de sempre, a conta vai ficar. A conta vai chegar e não vai ser legal. Então eu acho que agora, sabe um chacoalhão assim, cá, que olha, não dá mais para brincar de ser adulto criança. Ou eu vou deixar para amanhã, segunda eu começo. O meu paladar é infantil, desculpa, né? Vamos assumir, somos mulheres, estamos com problemas, né? O sono não vai melhorar se continuar comendo do jeito que tá, se não fizer exercício, se não meditar, né? Eu acho que é uma fase que tem que ter escolhas. Então, esse amadurecimento emocional dessa fase é muito legal para isso. Meu trabalho é muito estressado, eu não dou conta. Vai ter que dar. Vai ter que dar. Não tem, entendeu? Não tem mimimi. É assumir uma fase adulta que tem várias questões envolvidas. E o mais bacana, Carol, é que os estudos mostram que dependendo do peso que você chega na menopausa, ou seja, como você passou a pré-menopausa, o climatério, você vai ter mais ou menos sintomas. Mulheres que ganham peso têm mais sintomas de fogachos, têm mais insônia. Então, esse cuidado não é só, de novo, com a imagem, é como um todo. É um todo. Então, qualidade eu preciso de vida. virar a chavinha. Qualidade de vida. Tá. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o próximo tema que a gente vai debater e discutir, que esse sim está ao nosso alcance também, conhecer um pouco mais, que é a dieta anti-inflamatória. As meninas daqui a pouquinho vão explicar. A gente tem vários alimentos para mostrar para vocês. E não percam a explicação, porque vocês vão se surpreender, não é? Vamos lá, meninas! Tá bonita essa mesa. Vejo carbos, muitas fontes carbos de carboidrato. Vamos entender então por que vocês priorizaram aqui esse grupo, né? Pri também, todo mundo. É claro que dieta anti-inflamatória é muito mais do que isso, né? Dieta do Mediterrâneo, com castanhas, com peixes, que o pessoal de casa já sabe, rico em ômega 3 e tal. Mas eu quis trazer esses carboidratos, a gente queria falar um pouquinho dessa questão do amido resistente. Tá bom. Que é a questão que veio junto com a receita. Porque esses alimentos são muito marginalizados, principalmente na fase de emagrecimento, falar não, tem que tirar. Mas principalmente, Carol, à noite, o carboidrato ajuda muito no sono. Então, nessa fase, as mulheres, não, vou fazer low carb, vou tirar, vou comer carboidrato até a hora do almoço, depois não como mais e tal. E acaba prejudicando essa questão do sono. Entendi. Então, aqui, 2 grupos de alimentos. Leguminosas, que são super fundamentais para a menopausa. Tá. Então, a soja, ervilha, lentilha, grão de bico, né? São um tipo de amido resistente que é por conta da cápsula vegetal, da célula vegetal, o amido fica preso e o nosso corpo não digere. Entendi.
E esses carboidratos dos tubérculos aqui, além deles serem ricos em magnésio, que é fantástico para essa fase, então, também são ricos em complexo B, que também dá esse relaxamento, essa coisa legal. E daí, como a gente vai tornar esses carboidratos sendo um amido resistente, ou seja, que a gente tem uma diminuição da absorção? É só cozinhar e resfriar de um dia para o outro. Então, eu vou comer uma batata cozida. Cozinha, prepara do jeito que você quer, põe na geladeira. 12 horas depois você consome. É verdade? É verdade. Tem muitos estudos. Isso é muito interessante. Eu tinha ouvido recentemente do arroz. Também. Porque aí é como se a gente, então, sei lá, bloqueasse essa ação. Uma parte da absorção. Né? Não é uma parte imensa, não é 50%. Isso não quer dizer que a gente pode comer à vontade. Mas além da gente diminuir a absorção desse carboidrato, o mais importante do amido resistente é que ele aumenta muito a produção de ácidos que são muito especiais para a nossa flora bacteriana. Entendi. Então são alimentos para a microbiota intestinal e que vai ter, né, Pri, aí um mundo de... Funcionam como fibras, né? A partir do momento que você está ingerindo e ele está ficando e não está sendo absorvido, e a gente sabe que geralmente a gente tem uma baixa ingesta de fibra. Então existe uma recomendação e a gente tem que lutar para conseguir completar a quantidade de fibras pensando em microbiota. Então a gente conseguir, através de um carboidrato, que muitas vezes até está no nosso dia a dia, só por mudar o preparo, aumentar a quantidade de fibras, é uma conversão pequena, que foi o que a Gabi falou, eu também inverti o que a Gabi falou, mas eu acho que é uma forma de a gente enriquecer de fibras também na nossa alimentação. Gente, e a gente está falando de alimentos gostosos, né? Exatamente. Vocês vão ver o nhoque, delícia, né? Com molho e tal. E a minha pergunta é a seguinte, já que vocês comentaram a questão do sono, né? E que é fundamental, então, em outras pautas mesmo, vocês já trouxeram essa percepção que a gente tem que dormir bem também para conseguir emagrecer. Onde entra aqui a questão do GH? Porque você comentou há pouco, doutora, que neste momento a gente tem uma produção hormonal diferente durante o sono do que quando a gente não está na menopausa. E quando a gente fala do GH, a gente fala de um hormônio que nos ajuda, ele é aquela força extra para a gente melhorar o metabolismo. Então, como é que é essa questão do GH na menopausa? Então, na verdade, a gente tem poucos estudos para fazer uma avaliação do GH na vida adulta como um todo, tá? Okay. Até porque, na verdade, o GH ele é um hormônio que ele tem uma produção muito aleatória ao longo do dia, ele não é um hormônio linear. O que a gente sabe, a gente vai diminuindo a produção de GH e de GF1 com a idade. Isso na menopausa vai se intensificar? Eu até vou trazer para você, Carol, a gente tem muito poucos estudos. O que a gente sabe na menopausa está muito relacionado com a tireoide e está relacionado com a adrenal. A gente sabe que a adrenal ela também vai diminuindo a produção dos hormônios masculinos. Então, por exemplo, aquele DHEA, o SDHEA, que são hormônios produzidos pela adrenal, também vão diminuindo com a idade. E o pior, com a alteração do sono, então, ou seja, já não durmo bem, entrei na menopausa, meu corpo fica em estresse. Então, eu acabo aumentando a produção de cortisol no meio da noite, porque o meu sono está superficial. E isso causa uma inflamação, causa um bloqueio da produção dos hormônios masculinos e aí eu começo a diminuir massa muscular e me sentir cansada e entrar num ciclo vicioso. O GH a gente sabe que ele vai diminuindo ao longo da vida, mas ele tem menos relação com essa diminuição de hormônios, de produção de hormônios sexuais do que, por exemplo, a adrenal. Tá, então dependendo, né, do nosso assunto aqui, numa outra pauta a gente pode trazer especificamente, né, falar um pouco da glândula, da adrenal e tal, pra gente entender o todo. Antes da gente, então, finalizar aí pro próximo tema, então é assim, fizemos, só o pessoal entender direitinho como vai preparar esses alimentos. Cozinhou, leva pra geladeira, deixa pelo menos 12 horas e depois prepara. Quando a gente vai reaquecer, tanto o arroz, o macarrão, qualquer um desses alimentos, a gente diminui de novo um pouco a quantidade desse amido resistente. Mas por um lado é bom, porque o excesso dele também é prejudicial. Também aumenta a flatulência, também pode dar uma obstrução intestinal por diminuição de líquido. Então, assim, não é para sair, né? Entendi. Então, a gente tem que ter... E só pegando o que você falou, Carol, sobre a questão de retirar carboidrato, saiu um estudo muito bacana no New England, que é uma revista de alto impacto em medicina, há 2 meses atrás, comparando uma dieta balanceada
anti-inflamatória do Mediterrâneo com uma dieta low carb, com um valor calórico semelhante. A perda de peso foi exatamente o mesmo. Então, ou seja, quem fez a dieta low carb, ela não perdeu mais peso do que quem fez uma dieta do Mediterrâneo. Ele estava relacionado ao valor calórico total do dia, mas não o tipo de dieta. Então, mas eu adoro fazer dieta low carb. Que bacana! Continua. Eu odeio, eu me sinto cansada. Faz uma dieta anti-inflamatória do Mediterrâneo. Então, a gente não tem uma dieta que seja melhor do que a outra pelos estudos científicos. É muito importante a gente entender qual que é melhor para você. O respeito da quantidade calórica do dia ainda assim é algo que tá ali relevante, né, no todo. Exatamente. Vamos colocar o próximo tema, então, aí pra vocês. Manda perguntinha na @Você Bonita TV. Estamos ao vivo, ó. Vamos discutir um pouquinho terapia de reposição hormonal. Esse é sempre um dos mais polêmicos temas dentro, né, da questão da menopausa. Já já as meninas vão explicar. De volta com o nosso Você Bonita, segundando por aqui com um assunto mais do que importante. Estamos falando de menopausa, mais especificamente emagrecimento na menopausa. E tanto a nossa querida NutriChef Gabi Esteves quanto a nossa endocrinologista, doutora Ana Priscila Soga, estão dando dicas e explicações valiosíssimas. Já já tem receita, o nhoque funcional não dá para perder. E a gente deixou um tema, né, meninas? A gente deixou esse tema que é sempre polêmico, a terapia de reposição hormonal. Vamos lá, vamos entender. Carol, terapia de reposição hormonal não causa ganho de peso. Ponto. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, os estudos mostram que mulheres que, na verdade, fazem reposição ganham menos peso do que as mulheres que não fazem. Ratinhos que a gente opera, tira o ovário. Ratinho que a gente opera, tira o ovário e põe o estrógeno. O ratinho que a gente repõe estrógeno ganha menos peso do que os ratinhos que a gente induziu a menopausa. Então, quando bem feita, a terapia de reposição, ela ajuda a mulher a se sentir melhor. A recomendação hoje é que seja feita para as mulheres que não têm contraindicação da forma transdérmica, com o estradiol, a progesterona via oral micronizada, que é uma progesterona bioidêntica, que ela não é sintética e não tem ação em mama, então ela também é mais segura. E aí a gente, né, rapidamente, porque não é a pauta, sobre a testosterona hoje ela é recomendada que seja utilizada para tratamento de libido, para tratamento de vitalidade. As mulheres que têm essa alteração de libido, elas também se beneficiam com a testosterona do ponto de vista de massa muscular, de energia, de disposição. Então, cada mulher vai ser individualizada com o seu profissional, mas o importante é que você não tenha medo, caso, né, seja seguro, né, Gabi? Sem dúvida. E também, Carol, a gente tem toda uma gama aí de fitoterápicos, de alimentos, que nem o inhame mesmo, ele tem uma substância que ajuda a aumentar a DHEA. Então, algumas coisas a gente pode utilizar também de uma forma mais natural, né, se essa for a indicação. Então, tem muita possibilidade. E o próprio DHEA, a suplementação, que hoje é uma realidade. Hoje a gente tem, né, é acessível no Brasil. Já tem, é recomendado para algumas mulheres? Então, antigamente a gente amava ele, Carol, o DHEA era o nosso queridinho, os estudos mostravam que ele tinha muitos benefícios. Num estudo mais recente mostrou que não é tanto, né, ele não tem tantos benefícios como a gente acreditava que tinha, muito mais era um efeito placebo do que às vezes o suplemento. Ele ainda é indicado em algumas situações, para algumas mulheres na menopausa, ele também é muito indicado para tratamento local de secura vaginal, de sintomas geniturinários, incontinência urinária, que também acontece nessa fase. Mas eu acho que ele é muito individual, você vai conversar com o seu médico sim. E se ele tiver um pouco mais baixo e ele achar que por algum motivo o seu quadro clínico, né, vale a pena tentar esse teste, ele vai bater esse papo com você e pode ser uma possibilidade. Tá aí. Vou deixar um tempo para mandarem perguntinhas, né, no @Você Bonita TV, pra gente ir discutindo, pra gente conseguir colocar todos aqui que vocês planejaram para ficar uma pauta bem completa. Então, o próximo é esse que tá na tela aí para vocês, que é manter ou aumentar a massa magra. Ponto extremamente importante, principalmente nessa fase. Quando a gente fala de massa magra, gente, a gente não fala só da alimentação, a gente fala do treino. Então, vamos lá, que a gente deixou um outro tema aí importantíssimo, que é aumentar ou, né, dar conta de manter essa massa magra, meninas. Exato. Eu acho que é aí. Deixar a preguiça de lado, que a gente falou. E vamos lá, ai, não né? gosto, vai, levanta, se arruma, foi. Né? Usar uma suplementação, eu acho que é super bem-vinda. Até a creatina que eu trouxe é uma coisa que a gente prescreve bastante, né, Pri? A gente adora. A gente adora a creatina. Eu queria até aproveitar essa parte, estão falando da creatina e tal, que é suplementação também, é proteína, né? Sim. Se vocês puderem contar mais a creatina.
É claro que tudo a gente precisa de orientação e precisa ser individualizado, mas até para ajudar o nosso público. Sim. Então, assim, tô aqui, eu não tenho como fazer uma consulta agora, mas eu gostaria de colocar esse suplemento. Até quanto é seguro, de repente, colocar a creatina todo dia? A gente recomenda que a quantidade de proteína na dieta seja entre 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso. A partir desse ponto, precisa de um acompanhamento. Vou pôr 2 gramas de proteína por dia. Não. Por quilo de peso. Então, até de 1,2 a 1,5, se não tiver nenhum problema renal, se não tiver nenhum problema de hipertensão sem controle, ok. Creatina, a gente recomenda que seja utilizado de 3 a 6 gramas. Tem alguns estudos chegando a 10 gramas de creatina, mas aí só com acompanhamento. 3, 5 gramas, ok, né, Gabi? Normalmente eu prescrevo 3 para mulheres que não são super esportivas. Isso. Assim, eu acho que, de 3 a que dá bem a conta da questão neurológica, né? Que tem uma importante. Proteção bem legal aí contra a demência, Alzheimer e algumas coisas que vêm aí junto com o envelhecimento. E também dá conta da questão muscular. Eu acho E tem que ser após a atividade física? Não. Assim, geralmente eu recomendo só dividir. Então, se você colocar a creatina de manhã, põe o whey à tarde. Se você colocar o whey de manhã, e o whey mais ou menos entre 15 e 20 gramas também. Para fazer esse balanço. E se for usar só a creatina, é legal de manhã porque ela dá um up. Um up. Oba! E que nem eu trouxe hoje com uma fonte de carboidrato. Então, por exemplo, você come algum carboidrato, uma fruta, alguma coisa no café da manhã, já toma junto que melhora a absorção. E você diminui o índice glicêmico, né? Aí você, na verdade, diminui o índice glicêmico, diminui resistência insulínica, diminui inflamação. Então, associar essa proteína com o carboidrato é muito bacana. Vamos lá, então, para esse nhoque funcional, que tá todo mundo na expectativa aqui. Que delícia, vamos comer bem, hoje é segunda. Todo mundo animado e não pode deixar de falar do treino também. Já a gente toca mais nesse assunto. Vamos lá. Com você, eu vou primeiro fazer o molho, porque ele vai ficar uns 20 minutinhos curando aqui. Eu até trouxe um pronto, claro, né? Não tem segredo nenhum, Cá. O segredo vai ser a gente usar o tomate pedaçudo, sem casca e sem sementes, para ficar um molho rústico, assim, robusto, tá? Cá, como todas as minhas receitas, não tem um padrão. Aqui eu trouxe 3 opções, tá? Que eu gosto de brincar com sabores e tal. Então, eu trouxe o nhoque tradicional de inhame, com psyllium, tal, que eu vou explicar para vocês, que eu fiz essa questão mais funcional aí para nossa pauta. Tá bom. Eu trouxe este com cúrcuma, que eu coloquei para ele ter essa, além da coloração e mais para essa questão inflamatória. Legal. Tá? E uma outra opção também, Cá, é você colocar tanto no molho quanto no próprio inhame um pouquinho de azeite trufado. Então ele dá aquele, sabe, aquele cheirinho mais gostoso. Pode colocar nesse molho azeitona, pode colocar fungo seco. Então, assim, alcaparra. Sim, o tempero, né? Porque o inhame é uma coisa muito neutra, né? O sabor dele é muito neutro. Então, inclusive na massa pode colocar manjericão, pode colocar próprio fungo na massa. Dá pra trabalhar bem. Então, aqui, sem segredo, Cá, vamos colocar a cebola. Depois que ela começar a ficar mais murchinha, a gente coloca alho. E vamos colocar nosso tomate e deixar ele apurando. Lembrando que a receita tá lá no Instagram, tá? Os ingredientes no @vocêbonita.tv. Aproveita e manda perguntinha pra gente. Às vezes, Cá, o tomate tá um pouquinho mais ácido, põe umas rodelinhas de cenoura, deixa cozinhar junto, tá? Não vamos pôr açúcar não, que a gente acaba com a nossa funcionalidade, né? O açúcar continua sendo o número 1 que, principalmente nessa fase, tem que ter um alerta. Exatamente, até para microbiota intestinal, né? A gente fala assim, justamente essa dieta anti-inflamatória é a gente evitar alguns alimentos que possam piorar essa fermentação, essa flatulência e a desbiose intestinal que já acontece por causa da queda dos hormônios. Entendi. Então, gente, tomar cuidado com o açúcar. Sabe o que eu queria perguntar para vocês também? A gente está apresentando aqui uma receita, a receita é vegana, né? Se não colocar o queijo. Tem ovo. Essa tem ovo. Tá? Mas pode fazer sem ovo também. Eu ia entrar nesse assunto da questão que vocês comentaram, que a gente tem que ter uma quantidade de proteínas também adequada para manter massa magra e até para ganhar, né, massa magra para quem precisa. Nesse caso, quando a gente fala da proteína de origem animal, tem que
ter, de fato, assim, um certo cuidado? Hoje tem, né, muitos estudos relacionando aí proteína de origem animal, a gente fala da sustentabilidade, mas vamos tentar, assim, entender qual é o ponto ali de equilíbrio, nem para tirar completamente, para quem não quer ter um estilo de vida vegano ou vegetariano, mas também não colocar em todas as refeições que talvez isso pese. Então, eu queria ouvir vocês quanto a essa questão. A Gabi depois pode dar um pouquinho a opinião dela, assim, o que a gente tem do ponto de vista médico. Uma proteína de, por exemplo, um peixe, um ovo, a gente não tem, os estudos não mostram que isso traga algum malefício. Tá. Mas a proteína de carne vermelha, os estudos eles recomendam que sejam 2 vezes por semana. Por quê? Mais do que 2 vezes por semana, eu tenho um aumento de risco de câncer de mama, eu tenho um aumento do risco de câncer de intestino. Então, eu tenho um aumento do risco de doenças relacionadas muito a esse componente inflamatório intestinal. Tá. Então, o que a gente, né, realmente recomenda? Pri, mas eu só como carne vermelha? Puxa, foi o que eu quero, o que eu preciso e o que eu estou proposta a mudar. Mas realmente a gente recomenda que quem goste muito de carne vermelha tente limitar 2 vezes por semana e a gente enriqueça ou com proteínas vegetais, ou com ovo, ou com peixe, ou com suplementos, para a gente conseguir ter esse aporte proteico adequado. Tá bom. Tem perguntinha daqui a pouquinho, né, Cláudia? Vamos para a próxima parte? Então, Gabi, fala um pouquinho também dessa questão da proteína, da sua opinião, depois a gente já vai para a próxima A grande questão é a gordura saturada, né, Cá? Então, tanto carne de porco, carne bovina e todos os industrializados que acaba tendo a hidrogenada, é o que é pior realmente para essa questão de inflamação. Tá. Então, não só na menopausa, endometriose, menina com síndrome de ovário policístico, infertilidade, câncer, doença cardiovascular, né? É a inflamação que essa gordura saturada causa, né? Nem tanto colesterol, né? Isso já está muito bem elucidado, né? A inflamação mesmo do organismo. É a inflamação da intestinal, gordura saturada. Então, vale a pena. E assim, tudo de vegetal, né, das leguminosas, feijão, ervilha, são super boas para a saúde feminina, né? Exatamente. Então dá pra gente equilibrar super bem. Muito bom. Vamos colocar o próximo na tela e já você vai pro próximo passo, que é o nosso nhoque. Mas a gente tem mais um tema também para discutir com as meninas, que é o sono. Oba! Sono é fundamental, mas vai ser daqui a pouquinho. Vamos lá, Gabi, vamos continuar com a nossa receita antes de falarmos do sono? Vamos? Vamos. Porque queremos comer, né, diretor? O programa tá passando rápido. A gente quer se alimentar, né? Exatamente. Não dá pra perder, vamos lá. Cá, o que eu faço com o inhame? Eu lavo ele bem lavadinho com uma escovinha. Tá. Coloco na panela de pressão com água 30 minutos, tá? Pra ele ficar bem molinho e facilitar. Essa aguinha aqui é a água que sobrou do cozimento. Vou jogar fora? Não. Vou fazer suco, vou tomar o meu shot de manhã de cúrcuma, gengibre e tal com ele. Ai, que legal. Porque ele também vai ter essas funções que o próprio inhame tem. Tá? Legal. Então, assim que nós fazemos o chá de inhame. O inhame, gente, é muito chato para descascar. Tá? Então eu já trouxe uma vez ele aqui de novo. Então, olha, só deixar ele cozido com a própria casca e depois é só fazer assim, ó, com a mão mesmo. Porque se for descascar com a casca, com a faca antes de cozinhar, vocês vão querer me matar. Tá? Vai em todas as dicas da Gabi, gente, que ó, não tem Então, erro. ó, é só colocar isso no processador. Tá. Só limpar minha mão aqui. E as quantidades que você sugeriu, a gente faz bastante. Ele rende bastante, né? Dá pra bastante, E tem um custo muito baixo. E o que é legal, como a gente vai deixá-lo na geladeira, a gente pode deixar ele congelado, tal, que vai criar o tal do amido resistente. Então faz uma vez e já deixa lá e vocês vão ver que não é difícil de fazer. Ai, que legal. Nesse inhame aqui, Cá, eu vou colocar psyllium, que é uma fibra que dá muita fermentação intestinal. Então, para as bactérias intestinais é fantástico para a questão inflamatória. Vou colocar farinha de linhaça, que tem o ômega 3 anti-inflamatório também. Vou colocar farelo de aveia, que também tem essa questão inflamatória. Dessa forma, Cá, vai ficar uma massa bem fluida, eu vou mostrar para vocês.
Se você usar um inhame com mais água, por exemplo, pode pôr farinha de arroz, pode pôr farinha de banana verde, pode até colocar farinha de trigo se você não tiver nenhum problema com glúten. O importante é dar um ponto, né? Para ele ficar um pouquinho mais grosso, mas do jeito que vocês acharem melhor. Vou colocar aqui sal, vou colocar uma gema de ovo. Quem não quiser, não precisa. Eu coloco pela liga e também pela vitamina D, para melhorar. Então não tem clara, é só gema. Só gema, tá? Vou colocar pimenta, porque a gente gosta. Olha lá, e que delícia. bater isso aqui só pra misturar, cá, tá? No molho, ó, cheirinho desse... Ai, que coisa boa. Vou ligar, tá? Sobe o som. Pronto. Oba! Olha lá. Tá, então, ó, já tá... Ai, ficou uma massa bem interessante, linda, né? Ó. Cá, se você quiser pegar assim, ó, com uma colher e jogar na panela quente, pode. Se você quiser colocar mais farinha, como eu falei, enrolar na mão, pode. Tá. Do jeito que quiser, tá? O que eu fiz? Já tem um ali, né? Eu trouxe pra gente já num saco de confeitar. Ai, que legal. Tá? Então eu fiz ontem à noite esse daqui. Já coloquei num saco de confeitar e deixei na geladeira. Então já criou amido resistente pra gente comer aqui, certo? Ai, que tudo. Gente, Gabi, olha, juro. E aí, sabe que eu me lembrei, você falando aí do molho de tomate, esses tomates, eu não sei se você assistiu os stories das férias que eu fui conhecer a Itália. Ai. Gente, mas o tomate tem tomate de todo jeito mesmo, não é brincadeira. Todas as cores, todos os tamanhos, meu Deus, eu lembrei de você, Gabi. Milão incrível, né, cara? Meu Deus, o tomate. Você sabe quando eu tava em Milão, do lado do meu hotel, eu achei uma feira de rua. Legal. Então, gente, eu fiquei louca. Eu achei, então, foi realmente... Não tinha aquelas bancas. As bancas, sim, aqueles tomates. Eu fiz um stories, falei, gente, coisa mais maravilhosa. Você perguntar o que você queria trazer, eu queria trazer os tomates. Que delícia. Comi muito tomate, lembrei muito de você. Então, a gente tem que levar de qualquer jeito pra fazer esse processo, né? Ah lá, ó. Olha como é fácil. Ah lá. E vai cozinhando e daqui a pouquinho ele vai subir. Vai subir super rápido. Porque não tem nem Mas muito... que fácil esse jeito que ela tá ensinando, tá vendo? Ó, vai apertando. Tá, já falei, não dá tempo de ficar 4 filhos, 5 cachorros. E muito trabalho, né? Não dá pra ficar enrolando, não dá. Enquanto vai, então, cozinhando, vamos falar um pouquinho do sono? Vamos, claro. Vamos lá, doutora. E aí? Fundamental. Então, o que é importante é que, seja por causa do próprio climatério e menopausa, seja por causa dos calores, existe uma piora do sono. Muitas mulheres, por causa do ganho de peso, começam a ter ainda a apneia do sono, que piora ainda mais. E todo esse quadro de sono superficial, microdespertares durante a noite, despertar e não conseguir dormir mais e aumentar a quantidade de cortisol, ter a apneia do sono, tudo isso junto vai aumentar esse risco de a gente ganhar peso nessa fase. Então, a gente controlar, melhorar a qualidade do sono, ele é fundamental. Qual é a minha dica para o pessoal de casa? Atividade física. O primeiro passo, tem meditação, tem higienização do sono, tem yoga, tem tudo. O exercício, ele deixa a gente cansado, ele libera hormônios que fazem a gente melhorar a qualidade do sono e relaxar. Então, antes de começar uma medicação, a atividade física é fundamental. É lógico que a reposição hormonal vai ajudar a melhorar o sono. Sim. A gente tem vários suplementos, como por exemplo o triptofano, como o magnésio, como a vitamina D. Então, dormir é essencial. Pri, fiz tudo isso. Não consegui? Tudo bem, muitas vezes converso com o seu médico, às vezes pode ser que seja necessário uma medicação. O importante é dormir. Porque é fundamental, tanto para o bem-estar quanto para manter o peso. E de qualquer forma, a gente se conhece, né? Então a gente sabe muitas vezes o que rolou ali no dia que vai diminuir ou conseguir pegar no sono mais rápido, num horário mais adequado, ou acordar no meio da noite. Então a gente precisa também prestando atenção no que a gente faz. E eu acho que você tá certíssimo, porque assim, dia que não tem treino, que coisa, né? Eu por exemplo, que gosto muito, assim, dia que eu tenho que descansar, porque também não pode ter o excesso, eu não só fico mal-humorada, quanto dá uma preguiça ao longo do dia, mas no final não reverte em um sono. Bom.
Fica dando aquela preguiça, sabe aquele negócio? Ó, ai que preguiça, de não ter treinado. Então é uma mudança na vida colocar, e eu gosto de colocar logo de manhã, pra quem pode, consegue, não é, meninos? O que vocês acham? Eu acho que faz diferença colocar de manhã, eu acho que já dá um ritmo no dia bem diferente. Exatamente. E o pessoal de casa entender que a gente tem várias estratégias. Desde uma estratégia mais de rotina, de higienização, de medicação, de suplemento. Procure o que você precisa e durma bem para o peso e para sua qualidade de vida e saúde. É isso. E vamos fechar com esse tema e já tá pronto o nosso nhoque para experimentarmos bem quentinho, olha lá. Medicações para a perda de peso. É sempre polêmico também falar, né? Muitas vezes dessa recomendação e até dessa orientação, sim, que tem gente que vai precisar e tem que aceitar. Exatamente. Pri, você é contra a medicação para perda de peso? Não. Você acha que todo mundo precisa tomar a medicação para perder peso? Também não. Eu acho que cada pessoa vai ter a sua individualidade. E aí o que eu quero deixar de dica para vocês, algumas das principais medicações para perda de peso, a gente tem que tomar cuidado no climatério e menopausa por causa dos efeitos colaterais. Tá. Então, por exemplo, medicações beta-adrenérgicas como a sibutramina podem piorar a qualidade do sono, podem piorar os fogachos. Puxa, meu intestino está mais preso. Toma cuidado com o Victoza, o Saxenda, o Ozempic ou análogos de GLP-1. Tenho muita enxaqueca? Toma cuidado com o Naltrexone. Então, ou seja, de acordo com a sua natureza e o seu quadro clínico e a sua necessidade, o médico vai acertar com você a melhor medicação, mas entender que sim, para algumas mulheres pode ser que seja necessário. E pensando na questão até de qualidade de vida, ter prazeres desassociados às refeições. Exato. Também, né, meninas? Exatamente. Esse mindful eating, a gente trabalhar muito o prazer de exercício, o prazer de uma nova fase. Eu vi um vídeo pra gente encerrar que ele fala assim, que a vida gasta, mas ela não envelhece. É um vídeo maravilhoso que eu recomendo, vou colocar lá nas redes sociais. E assim, ela vai acontecer, mas ela não precisa envelhecer. Então, que a gente encare essa menopausa, esse climatério, como uma nova fase de aprendizado, de conquistas e de conhecimento. Concordo. Que bonito isso! E vou falar, gente, eu entrei tão animada nesses 40, eu acho que a gente tem que pensar nisso, falar assim, não tem como ter só coisas ruins. Eu só consigo ver as coisas boas, né? E até fiquei espantada porque, assim, normalmente você não sai contando a sua idade, né? Só quando você se anima, você conta. Então, eu acho que eu falei tanto dos 40, dos 40, dos 40, dos 40, que eu acho que até quem não me conhece já fala, nossa, a menina dos 40. Mas que isso sirva como um exemplo pra gente se animar. Vou fazer assim, vou lá e já volto. Porque essa dica é importantíssima e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Não posso deixar de falar neste momento que a gente ainda está nessa pauta. Já volto, menina. Tá. Agora eu vou experimentar. Uma pena que nós estamos correndo, não é verdade? Bom apetite, meninas. Ai, Gabi. Vai, quero saber. Ai, Gabi, que especial. Ainda com molho. Você também vai provar, não vai? Claro. Oh, meu Deus, bom apetite. Olha que bonito que ficou. Com o prato. Super macio, delicioso. Molho com queijinho. E o queijo tem creatina, hein? Eu misturei as 3 gramas de creatina para cada uma de nós no queijo ralado. Ah, não, mas esse azeite trufado tá demais, né? Pessoal, pelo amor. Maravilhoso. Gente parabéns, do céu, Gabi. Muito bom. Se vocês soubessem o amor que eu faço comidinha para vocês, que bom que vocês gostam. Gabi, mas eu como tudo. Os meninos, vocês vão deixar o meu guardado. Gustavo, você vai deixar ele guardado. Falar em Gustavo, peraí, você fica aí, você não sai daí, Gustavo, que eu vou apresentar o Gustavo pra você. Maravilhoso. Olha, eu vou falar uma coisa. Começar a segunda com tantas informações de qualidade, com esse trabalho de vocês, que vocês têm, né, unidas aí, pensando em ajudar as pessoas e tendo essas informações pra gente conseguir esclarecer muitas coisas que a gente fica às vezes batendo numa tecla que não leva a nada. Então aqui a gente faz um papo realmente transparente e seguro. Confiem nessas informações. E a receita maravilhosa. Então vou deixar o contato para quem quiser saber mais lá nas redes sociais. Você encontra o trabalho da Gabi Esteves, nossa Nutri-chefe. Pera lá, cadê o de Gabi? Arroba Nutri... não, porque não tá... Nutri Gabi com Y Esteves. Isso, tudo junto. Arroba Nutri Gabi Esteves com Y. E o da doutora, que da doutora tá nos dois. Arroba doutora _ Ana Priscila Sógia. Arroba doutora _ Ana Priscila Sógia, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho. Escrevam para elas, tirem todas as dúvidas, porque vale a pena. Obrigada. Fiquem à vontade para terminar. O meu vai pro camarim.